Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando o nosso Manhã com o Evangelho. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas nessa manhã, no nome do Senhor. Hoje é 15 de janeiro de 2024. Que bênção que nós começamos o nosso dia na comunidade Manhã com o Evangelho. Estamos vivendo a segunda semana do tempo comum. O tempo comum é a escola do Senhor. Por isso, seja muito bem-vindo, que o Senhor te abençoe, o seu dia e a sua semana e o restante da metade do seu mês seja totalmente dentro da vontade de Deus. Amém? Que bom que você já está aqui. Vanilda Ramos, Deus abençoe. Dora Gomes, Deus abençoe nessa manhã. Bianca Lourenço, Deus abençoe nessa manhã. A todos e todas que estão entrando por Manhã com o Evangelho ou vão assistir ao decorrer da semana, do dia. Seja muito abençoado você que escuta pelo YouTube, seja muito abençoado você que vê o Manhã depois pelo Facebook. A bênção do Senhor seja sobre você. Tivemos um final de semana muito corrido, mas graças a Deus muito bem, né? Orando sempre, né, com o coração naqueles irmãos que perderam as suas coisas nessas fortes chuvas que também nos acometeu ao final de semana. Como uma comunidade orante, a comunidade Manhã com o Evangelho estava com o coração nessas pessoas também. Amém? Que nós possamos continuar orando e pedindo a bênção e a misericórdia de Deus sobre a vida de todos, no nome do Senhor. Sem mais delongas, o Evangelho de hoje é Marcos, capítulo 2, o versículo 18, que vai dizer assim: Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus não jejuam? Jesus respondeu: como pode os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virá dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira o pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velho, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Amados irmãos e irmãs, nós temos aqui uma palavra de orientação do Senhor primeiro para os discípulos, e uma palavra de orientação do Senhor para nós. Aqueles homens foram questionar a Jesus o porquê os seus discípulos não jejuavam. Afinal de contas, o jejum ele sempre foi uma prática de piedade, uma prática de disciplina espiritual. E os discípulos de João jejuavam, e os discípulos dos fariseus jejuavam, mas os discípulos de Jesus não. E quando eles questionam isso a Jesus, Jesus fala, é muito simples. Como que o noivo, estando na casa, vai haver jejum? Quando há um casamento, alguém vai em jejum para um casamento, irmãos? Alguém fala assim, não vou comer não, porque eu estou no propósito. Não! O momento que nós vamos a um casamento, nós vamos celebrando. Nós estamos ali para celebrar a vitória daquele casal que está chegando diante do altar. E depois na festa a gente comemora, comendo, bebendo, se alegrando.
Assim Jesus estava dizendo: como é que eu estou no meio deles? Eu que sou o Deus encarnado, eu que sou o Verbo, eu que sou o sacrifício, estou no meio deles e eles jejuarão. Não, mas chegará dias que o Filho do Homem não estará mais no meio deles. Aí sim, eles irão ter a necessidade de se consagrar. Aí sim eles terão a necessidade de jejuar. O que Jesus estava dizendo aqui, porque os discípulos não precisavam naquele momento viver aquele sacrifício, porque o momento não era do sacrifício, o momento não era da separação pelo jejum, o momento era do aprendizado com Jesus, da caminhada com o Senhor Jesus. E tanto, amados irmãos e irmãs, que quando de fato Jesus vai aos céus, voltam para os céus, aqueles homens, eles criam-se a prática do jejum. Desde muito cedo a igreja, ela jejum às quarta-feira. Desde muito cedo os discípulos, quando iam escolher alguém para uma missão, oravam e jejuavam. Então Jesus ensina e Jesus mostra para aqueles homens que os discípulos não estavam num tempo de jejuar. Os discípulos estavam num tempo de aprender com o próprio Jesus. Aprende uma coisa: há um tempo determinado para todas as coisas. Se naquele tempo os discípulos estavam aprendendo com Jesus, eles não precisavam jejuar. Eles estavam com o próprio Deus. E aí Jesus vai dizer, vai chegar dias que eles vão jejuar. E esses dias do jejum, gente, já abrange a gente. Hoje eu e você temos a necessidade de jejuar, a necessidade de nos separar, a necessidade de nos consagrar a Deus. Por quê? Porque hoje nós temos Jesus? Sim, nós temos Jesus todos os dias conosco em espírito. Nós temos Jesus todas as vezes que nós comungamos da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor. Nós temos Jesus presente e vivo. Mas nós não temos Jesus mais em pessoa, caminhando com Ele. Por isso a continuidade do colégio apostólico, dos discípulos, da grande comissão do Senhor, precisamos jejuar. Se os primeiros discípulos, quando estavam com Jesus, não jejuavam, porque eles estavam com a fonte, bebendo direto da fonte, agora nós precisamos beber dessa fonte e orar e jejuar. O texto ainda vai dizer que Jesus vai dizer: olha, ninguém coloca um pano novo e uma costura velha. Por quê? Porque a costura velha não vai aguentar o pano novo. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, não tem como a lei ser emendada na graça. O que o Senhor Jesus está dizendo assim agora é que vocês precisam viver o tempo da graça. Jesus não veio anular a lei, mas Jesus veio aperfeiçoar a lei. E o que aperfeiçoa a lei? É a graça do Senhor. Não há como vivermos, irmãos e irmãs, com panos velhos e com pequenos retalhos novos. E o Senhor falou fortemente no meu coração, está falando que existem pessoas que elas querem ouvir o Evangelho, elas querem até ir a um culto de vez em quando, mas elas não querem mudar de vida. Elas não querem deixar as antigas práticas. Amados, não há como. O vinho novo, ele precisa ser colocado em ódrio novo. Por quê? Porque quando se coloca vinho novo em ódrios velhos, o que o ódrio acontece? Ele estoura, ele não suporta, né, o que é a fermentação do vinho. Há um tempo novo para a tua vida, amados. Não é sobre ir à igreja. Não é sobre apenas receber a palavra. Não é apenas, amados, apenas sobre você ter, né, um momento orante, um momento devocional. É sobre você ter uma nova vida em Jesus Cristo.
O apóstolo Paulo vai dizer: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. Sabe por quê? Porque é ódios novos para novos vinhos. Deus deseja isso nessa manhã. O que está faltando, amados irmãos e irmãs, para que sejamos pessoas que vivamos um tempo novo em nossa vida. Deus não quer que você apenas ouça o Manhã com o Evangelho. Deus quer que você pratique o Evangelho. Por isso, nessa manhã, em nome do Senhor, precisamos sim jejuar, porque chegou essa época. Mas muito mais do que apenas jejuar, nós precisamos deixar Jesus transformar a nossa vida. Precisamos permitir Jesus mudar o nosso ser. Precisamos pedir Jesus que modifique quem nós somos. E aí sim, nós iremos viver um tempo de Deus. Aí sim nós iremos viver tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Por isso, nessa manhã, não queira apenas ser um ouvinte da palavra de Deus, mas seja um praticante, para que você verdadeiramente possa ser um odre novo e uma roupa nova na presença de Deus. Que o Senhor nos ajude nessa semana a sermos homens e mulheres que vivam uma história de transformação, uma história aonde nós não iremos apenas mudar áreas, mas nós iremos mudar toda uma vida para servir a Jesus e ser o Evangelho lido pelas pessoas. Que o Senhor nos abençoe no dia de hoje, pelo poder da sua palavra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos estar orando, amados irmãos e irmãs. Vamos orar nessa manhã pela vida da Gláucia. A Gláucia, ela retornou para o hospital, né? Ela está no hospital, então vamos pedir ao Senhor que restaure a sua saúde, restaure a sua imunidade. Vamos pedir ao Senhor que dê força para a serva do Senhor. Vamos orar por todos os enfermos. Vamos orar pela Francisca, que continua no tratamento da tuberculose. Vamos orar nessa manhã, amados, por todas as pessoas que perderam os seus bens materiais nessas fortes chuvas do final de semana. Vamos orar por as famílias que perderam, né, um ente querido também nesse final de semana, nessas fortes chuvas, pedindo a misericórdia do Senhor. Porque quando a gente para ver televisão, a gente fica angustiado com o tanto de percas que as pessoas tiveram durante esse final de semana. E no mesmo tempo nós temos um coração tão grato, porque o Senhor guardou a nossa casa e o Senhor guardou os nossos. Por isso vamos orar por aqueles que precisam nessa manhã. Pai de bondade, em nome do teu Filho amado Jesus, nós queremos louvar o Senhor pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse Evangelho que nos confronta a sermos homens e mulheres melhores. Muito obrigado por esse Evangelho que nos leva a refletirmos, Pai, na necessidade de jejuarmos. Porque nós não andamos mais fisicamente com Jesus. Então já chegou esse tempo, Senhor, de jejuarmos. Que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Evangelho nos abra a mente e o coração para vivermos tudo que o Senhor tem para nossas vidas. Que no nome do Senhor não sejamos uma roupa velha, querendo, Senhor Deus amado, colocar remendos novos. Não, Senhor. Nos ajuda a sermos, Pai, ódios novos, recebendo o novo de Deus. Que o Evangelho de hoje
trabalhe os nossos corações para isso. Nós oramos nessa manhã, Deus, pela irmã Gláucia, que está no hospital. Visita a tua filha, Deus, com cura, com restauração. Senhor, Deus amado, que no nome do Senhor, tudo aquilo que está fora de ordem, Senhor, possa entrar em ordem em nome de Jesus, para que a tua filha em breve possa estar em casa e continuar o seu tratamento. Senhor, envia a ordem ao teu anjo, Pai, que ele possa ir lá, Deus amado, com uma bandeja de cura e assim ministrar sobre a vida da Gláucia. Eu oro pela Francisca, Senhor, por esse longo tratamento da tuberculose, que ela possa, Senhor Deus amado, ter a graça do Senhor junto com ela. Nós oramos por todos os enfermos, por todos os enlutados, pelas famílias que perderam seus bens materiais e até mesmo aqueles que perderam parentes nessas fortes chuvas do final de semana. Tende misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Que Deus amado, todas essas vidas, Senhor, sejam nesse momento encontradas por Ti, consoladas pelo Senhor. Muito obrigado pelos pontos de apoio, as escolas que se abriram, as igrejas que se abriram, o povo que, se Deus amado, se movimentou para gerar doações. E que o Senhor tenha misericórdia de todos. Pedimos a Tua bênção para o dia de hoje, a proteção dos altos céus. Guarda-nos, Senhor. Nos proteja de tudo que é ruim e que a bênção do Senhor seja sobre nós, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Oremos nessa manhã a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que você tenha uma semana abençoada, uma semana de resposta de Deus para a sua vida. Recebamos a bênção do Senhor, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Amém, amado. Se você ainda não curtiu essa live, curta essa live, compartilhe, seja um missionário e uma missionária no dia de hoje. Amém? Querendo o Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz.